E assim, nessa época, o teu pai também é da área da saúde, né? Sim. E ele já era da saúde na época? Quando acho que foi em 1990, ele se formou. Ele se formou um pouco mais tarde, né? Eu nasci em 81, ele se formou em 90, então assim, ele já tinha 33 anos, se não me engano, 33, 34 anos, uma coisa assim. E aí foi quando ele começou a ter, né? Porque a minha família é mais humilde, meu avô é sapateiro, o pai dele é sapateiro, o Celso, coluna do Benfica, todo mundo conhecia ele como sapateiro, fazia botinha ortopédica, entendeu? Então, assim, realmente ele conseguiu começar, para conseguir fazer a faculdade e tudo, foi quando ele praticamente pagava a faculdade dele, né? Aí ele teve o curso pré-vestibular, teve o cursinho pré-vestibular. Vestibular da sua mãe? Não. Hoje tem o da minha tia. Da sua tia, mas isso. Quando começou com o curso pré-vestibular, foi meu pai que começou. Foi seu pai, né? Foi meu pai que começou. E ele dava aula? Ele dava aula. Dava aula de quê? Cara, quando ele começou mesmo, sabe o prédio que a gente tem ali, o prédio no Benfica? Sei, subindo no Benfica. Subindo no Benfica. Aquele prédio ali, hoje é o meu consultório, né? É a clínica do meu pai. Mas ali ele começou lá em cima. Meu pai mora lá, na cobertura lá ainda. Sim, tem uma casa, na verdade. Sim, então aí ele mora lá. Então meu avô morava lá. Então, assim, a gente ficava ali. Meu pai morava numa casinha pequenininha que tinha lá atrás, meu avô morava ali na frente. A gente morava no prédio. E a primeira salinha dele é uma salinha que era uma sala, assim, muito pequenininha, muito pequenininha. Eu lembro de eu ficar sentado, esperando ele acabar de dar aula. Ele dava quase todas as aulas de física, de matemática, todas as aulas ele dava no curso. Eu ficava sentado no chão e ele dando essa aula para uns alunos, assim, a sala bem cheia até, pequenininha a sala. E tinha aluno até sentado do meu lado, porque na época não tinha lugar para botar a cadeira. E quando ele viu que evoluiu o cursinho, ele passou para uma sala maior lá de baixo. E aí foi quando ele ganhou mesmo esse cenário do curso pré-vestibular em Valença, que ele assim destacou, né? Nessa área com o curso pré-vestibular. Foi quando ele conseguiu fazer a faculdade, por isso que eu estou chegando nisso. Ele dava aula e fazia faculdade. Cara, que relação, ele chegava muito... Não, meu pai sempre... Né, é uma coisa que eu falo assim, isso é uma coisa que eu sempre vou falar dele. Cara, se eu lembro do meu pai, é ele fazendo o esforço do impossível para poder, sabe, gerar alguma coisa e correndo atrás. Ele sempre foi assim. Sempre foi. Até hoje ele é assim. Mas, assim, nessa época foi uma época bem, bem puxada. Foi quando eu lembro dele pegar e falar assim, a gente foi uma vez, passou por Campos de Jordão. Estou contando umas coisas mais particulares. Mais particular, porque já que vocês entraram nesse assunto, eu acho que é interessante falar. A gente passou por Campos de Jordão e eu não lembro o carro que tinha, mas meu pai tinha carro que era, por exemplo, amarrado com arame na porta. A porta era amarrada com arame, você ia para um lado só. Então, assim, eu lembro que a gente estava com um carro muito ruim. Um carro assim que estava... Não é ruim por marca do carro. Ruim que o carro estava ruim. E aí a gente passou por Campos de Jordão. Ele entrou em Campos de Jordão de uma vinda de São Paulo. Ele passou por Campos de Jordão e falou assim, vamos Campos de Jordão. Aí a gente tudo bobo, criança, né? A gente pensa, nossa, vamos Campos de Jordão. Então, ele passou pelas ruas e ele falou assim, a gente só viu o carro lindo, né? Só carro lindo. E a gente, tudo menino, né? A gente gosta de carro, a gente gosta de... E aí ele falou assim, olha esse carro ali, um dia a gente vai ter esse carro aqui, um dia a gente vai ter esse carro aqui. Aí a gente passou por ali, que isso é uma coisa que marcou na minha cabeça. E nisso, a gente voltando, depois pensando em tudo isso, um tempo atrás agora, eu fiz uma foto, que dos carros que eu lembro na época era uma Mercedes, que eu tive uma Mercedes dessa, cara. E ele foi buscar comigo lá em São Paulo, depois de, sei lá, 20 anos que a gente falou isso. Ele vem, a gente vai, eu tirei a foto. Uma foto que a gente está lavando uma Brasília dele com um para-choque preto na garagem, e eu repeti essa foto fazendo agora na garagem lá de casa com a Mercedes. E ele está no mesmo lugar, assim, o pessoal comentou por causa dessa foto, falou, nossa, que legal, olha só que coisa, né? Aí eu falo assim, como é que pode, né? Tudo aí a gente mesmo correr atrás, né? E ele, então, eu recebi as coisas muito assim, mas ele não, ele foi realmente o esforço que a gente teve ali de ver o dia a dia dele, sabe, indo para o Rio, dormindo em cima de mesa, entendeu? Para poder voltar e dava aula no mesmo lugar, não tinha lugar para ficar, ele não tinha como voltar, ele dormia em cima da mesa. Então, várias histórias que ele tem ali para carregar aí que realmente é exemplo mesmo. Paizão mesmo, né, cara? Pô. E hoje, graças a Deus, como eu falei, já que essa história vem toda de uma pergunta só, né? De quem é o Eduardo, eu falo que hoje eu sou pai da Antonella, faço também tudo que eu puder. E tudo que eu acho que estou fazendo pouco, eu falo, eu acho que eu vou fazer mais. Porque eu sei o que é difícil, né? A gente, na época, não tinha essa facilidade, né? A gente não tinha, era tudo muito difícil, né? Então, assim, se eu posso, hoje eu faço. Hoje eu vi no Instagram ontem uma
um rapaz desse que faz consultorias de crianças, e ele fala muito, é um barbudo, esqueci o nome dele, mas ele falou assim, mimar a criança não é você dar carinho ou amor demais, ou falar demais, ou ficar com ela demais, abraçar demais, não é isso. É você realmente bajular uma coisa que não precisa, né? Uhum. Então, eu tive essa parte dele. Ele falava pra mim assim, nossa, você fez... será que eu fiz falta, né? De tanto tempo que eu ficava fora e tal? Eu falava, fez, né? A verdade é essa mesmo, fez mesmo. Mas a gente entende, né? Tudo que ele estava querendo fazer também para poder ter melhora. Quem sabe até hoje eu estar numa condição melhor que eu tô, porque tudo depende dele. Dependia muito dele, como é que eu ia estudar, como é que eu ia fazer as coisas que eu fiz, né? Então, muita coisa ali. E ele nunca foi também de pegar e deixar assim, as coisas facinhas. Eu dei aula de violão, mesmo quando a época estava melhorzinha, ele falava, arruma os meninos aí dar aula de violão aí. Então ele... Para você ter sua própria grana também. Ele fazia isso. Você pode ver esse valor, né? Ele fazia, sendo que a gente já tinha, assim, toda a experiência ali ao vivo, né? De alguém que estava ali mostrando que realmente não estava fácil. Sim. Então era muito ilusório da minha cabeça achar que estava muito fácil, né? Eu tinha um exemplo total que não estava. Mas, assim, né? Como é de cada um, a gente teve isso aí, teve essa experiência de ver que realmente... Tudo era muito difícil, né? Hoje, se está mais fácil, graças a Deus, eu faço o que eu posso. Falando Antonella, que foi o que eu falei, eu acho que não é mimar. Mimar é diferente. É você conseguir ver que você pode fazer, pode comprar uma boneca para ela hoje diferente, posso comprar mais bonecas para ela. Eu não tinha... Quando eu ganhava na tampinha da Coca-Cola, entendeu? Quando eu ganhava na tampinha da Coca-Cola um carrinho do como é que chama aquele negócio? Do Thundercats na época. Tinha aquelas promoções que tinha que juntar uma porção de troços. Exato. Eu entregando total minha idade agora, né? Muito velho falar isso, mas é verdade, mas é isso. Então, quando a gente ganhava aquilo na tampinha, a gente falava, nossa, cara, ganhamos. E, cara, a gente ganhava, cara. Eu ganhei um tanque do Thundercat, depois eu ganhei um boneco, ganhei aquelas tampinhas, tudo pra caralho. Como é que pode? Ninguém ganhava. Deus devia falar assim, dá pra ele esse negócio, porque não é possível bater nada, entendeu? Devia ser isso, porque não era isso. E a gente ganhava na tampinha daquele negócio, cara. E aí era uma festa. Você acabou de assistir um corte do GDcast. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assista o episódio completo em nosso canal.